dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é terça-feira. Que a mão do nosso bom Deus esteja sobre você, que a graça do Senhor renove as suas forças, que o amor dele te envolva por todos os lados. Que bom começarmos o nosso dia meditando na Bíblia, porque ela é a palavra de Deus e ela vem aos nossos corações nos ensinando e nos dirigindo. Vamos ler hoje Mateus capítulo 16. Eu vou ler aqui no devocional do versículo 13, nós vamos ler até o versículo 24. Diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vocês, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então adverti os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tende compaixão de ti mesmo, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se a Pedro, disse: arreda, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não cogitas, não entendes das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Gente, esta passagem para mim ela é muito profunda. Daria para fazer muitos dias de devocional apenas em cima deste pedacinho da Bíblia. Primeiro aqui tem a declaração de quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, quer dizer o enviado, o Salvador. E até então Jesus não tinha deixado claro que ele era o Cristo, o Messias. Mas Pedro, quando Jesus pergunta quem vocês dizem que eu sou, Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E esta declaração não vem de Pedro, mas vem de Deus. O próprio Jesus diz: não foi carne nem sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, o próprio Deus, através do seu Espírito, tinha revelado a Pedro quem era Jesus, a natureza de Jesus, a divindade de Jesus. Então, quando Pedro se dá conta disso e ele declara publicamente, ele confessa Jesus como o Salvador, ele confessa Jesus como o Filho de Deus,
Jesus olha para ele e também lhe dá uma identidade, diz: olha, agora, a partir de agora tu não é apenas o Simão, o filho do Jonas. A partir de agora tu és Cefas, rocha, pedra. E sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja. Ou seja, Jesus está dizendo: eu vou te dar um novo nome, a partir de agora o teu nome será Pedra. Pedro é pedra, mas é uma pedra que eu vou usar para construir a minha igreja. Vou te usar como um tijolo, um alicerce para a construção de algo grande, que é a minha igreja. A igreja não é de Pedro, ela é de Jesus Cristo. Sempre que nós confessamos a Jesus, ouvindo a voz de Deus, nós falamos conforme a vontade de Deus, nós estamos sendo como Pedro, nos tornando pedras vivas para a edificação da igreja, pedras vivas que Jesus usa para construir algo magnífico, que é o seu reino na terra. Porém, um pouco mais adiante, nós vemos Jesus então começando a falar claramente, dizendo: olha, eu vou ter que morrer para então ressuscitar. E Pedro diz: Senhor, tenha pena de ti mesmo. Não, tu não vai querer passar por isso. Pedro não entendia que Jesus precisava morrer, não apenas para cumprir o que os profetas haviam predito no Antigo Testamento, mas principalmente para carregar sobre si os pecados da humanidade. Sem a morte de Cristo não haveria salvação. Então o Filho de Deus, o justo, o perfeito, precisava morrer para carregar sobre si os pecados dos imperfeitos, dos injustos. Então quando Pedro ele diz: Senhor, não passa por isso, não, vamos dar um jeito, não vou deixar tu passar por isso, ele está fazendo ali o papel de uma pedra de tropeço e está servindo a algo que não é de Deus, mas é do diabo. Tanto que Jesus diz: arreda-te, Satanás. Ou seja, ele se dá conta que quem fala pela boca de Pedro naquela hora não é Deus, mas é o diabo. E ele diz: agora então tu estás sendo uma pedra de tropeço. Tu és pedra, eu quero usar para a edificação da minha igreja, mas nesse momento tu estás sendo uma pedra de tropeço. Como pode um homem que há poucos minutos Jesus tinha dito que seria uma pedra de edificação, agora se tornou uma pedra de tropeço? Pedro mudou? Não. O que mudou foi a voz que Pedro estava ouvindo em seu coração. No primeiro momento, Pedro ouviu a voz de Deus, mas no segundo momento, Pedro ouviu a voz do inimigo. E eu quero dizer que as duas vozes falam conosco, com todos nós, todos os dias. Fala conosco Deus por meio do seu Espírito, mas também Satanás e os seus demônios enviam suas palavras como dardos inflamados, como ideias malignas para a nossa mente. É interessante que as vontades do inimigo, elas geralmente vão na mesma direção da vontade da nossa carne. Ou seja, ninguém quer morrer. Obviamente Jesus não queria, não tinha o desejo de morrer, porque morrer significa dor, sofrimento. Então Pedro, quando ele vem e diz: Senhor, tenha pena de ti mesmo, não vai ser assim. Ele está dizendo: olha, vamos achar um outro caminho, vamos achar um caminho alternativo a essa vontade de Deus. Muitas vezes Deus nos fala algo, mas nós não queremos fazer a vontade de Deus porque ela exige de nós algum tipo de sacrifício. E aí Satanás vem e quer oferecer a nós um atalho, um caminho que parece mais curto, onde não haja dor, nem sacrifício, nem dificuldades, algo que agrade a nossa carne. Então Jesus diz no final: quem quiser me seguir, quem quiser ser meu discípulo, é necessário que negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. A cruz é um instrumento de morte. Você precisa morrer para si mesmo, morrer para a sua vontade, para a sua carne, para que você possa viver para Deus. Então aqui esta passagem nos mostra claramente algo que acontece conosco todos os dias. Podemos ser influenciados por Deus, ou também podemos ser influenciados pelas trevas. Quantos homens de Deus são usados por Deus ali no púlpito, na plataforma, ou em alguma atividade da igreja, e ali são pedras de edificação, mas daqui a pouco, saindo dali, já começam a falar o que não devem,
e acabam magoando pessoas, ferindo pessoas, às vezes a sua própria família. Quantas pessoas num momento são pedras de edificação e no outro momento são pedras de tropeço. Que nós possamos ter discernimento e o tempo todo sermos pedras de edificação. Amém? Como é que eu faço isso? Tendo discernimento em minha mente de qual voz está falando comigo. Devemos rejeitar as vozes que não vêm de Deus. Amém? Vamos orar, querido Deus e Pai. Te agradecemos nesta terça-feira por tudo. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é Deus de vida, de provisão, de graça. E porque o Senhor envia a sua palavra ao nosso coração. O Senhor fala conosco pela Bíblia e também pelo Teu Espírito. O Senhor nos ensina a verdade em nosso coração. O Senhor nos deu a consciência para pesarmos o que é certo e errado. Eu quero pedir hoje, Senhor, que possamos ouvir a Tua voz e obedecer a ela e somente a ela, pois queremos ser pedras vivas de edificação da Tua igreja, do Teu reino nessa terra. Livra-nos, Senhor, de sermos pedra de tropeço na vida de alguém ou no Teu caminho, no Teu reino. Decidimos, Senhor, carregar a nossa cruz. Se é necessário, Senhor, passar por algo difícil para chegar aonde o Senhor quer, sim, Senhor, vamos passar, não haverá problema algum, vamos Te obedecer, mesmo se isso exige algum sacrifício. Senhor, nós pedimos hoje, nos dá essa consciência, essa sabedoria para escolher o caminho reto todos os dias. É o que pedimos hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Amanhã estaremos juntos em mais um Devocional de Fé. Um grande abraço para você, que Deus abençoe você. Vamos andando com Jesus todos os dias. Você que está fazendo aí o desafio de leitura do Novo Testamento, que alegria, né? Podemos ouvir a voz de Deus todos os dias, lendo a Bíblia, um capítulo por dia. E até o final do ano nós vamos terminar de ler todo o Novo Testamento juntos. Um grande abraço e até amanhã.